Olá! Hoje vamos conversar de uma lição tirada do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição chama-se Apreço. Como sempre, Emmanuel tira um trecho de um dos evangelhos. Esse evangelho é uma epístola de Paulo, é uma carta epístola para os Efésios. Está no capítulo 5, no versículo 20. A frase é a seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. Vamos contextualizar um pouco, entender o que está acontecendo para Paulo escrever essa carta. Ele quer ressaltar a diferença, a importância de Cristo na vida das pessoas. Então, principalmente para esse povo, um estímulo para eles continuarem com a fé cristã viva. E ele conta nessa carta, a intenção dele é de como fez diferença a vinda de Cristo, a sua morte e a ressurreição. Ele traz como um Deus novo que foi trazido por Jesus, um Deus do amor, um Deus do bem, um Deus da paz. Então, ele traz essa ênfase nisto, que é a importância de continuar nessa vida com um Deus novo, né? Então, nós temos que pensar o seguinte: Efésios atualmente é a Turquia. Era uma época onde os romanos tomavam conta de toda aquela região. Eles é que mandavam em toda a região. E os deuses dos romanos, estou falando no plural, porque eles tinham vários deuses, eles não acreditavam no Deus único. Então, a chegada de Jesus com um Deus único e um Deus tão poderoso, onde Jesus ficou tão importante para toda a comunidade, não só em Efésios, como toda a região da época próxima conhecida, era sempre algo que era combatido. Os romanos ainda eram mais discretos nesse combate, mas havia os judeus que tinham também o seu Deus único e eles protegiam a ideia das leis de Moisés. Então, nisso tudo, Paulo sempre muito atento e incentivando as comunidades onde já existia a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva. Emmanuel, pegando essa ideia do Deus do amor, do Deus que nós devemos agradecer por tudo que temos, ele coloca na lição o título de apreço. O que é o apreço? O apreço é um respeito, é uma afeição, é um querer bem. E ele coloca assim a primeira frase da sua lição, já muito interessante, porque é extremamente abrangente. Ele põe: o universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhes interrompas a fluência das vibrações. Isso é um chamado para nós. Ele já está falando: não interrompam as vibrações amorosas, porque o universo se constitui dessa forma. O que nós temos que fazer para não interromper essa vibração amorosa é sermos amorosos, é sermos atentos na forma que nós somos, sermos gentis. Ele vai continuando, que ele vai falando assim: nesse sentido, nenhum de nós é tão empobrecido ou tão ocupado que não possamos fazer o bem e falar coisas boas, desejar coisas boas, emanar coisas boas. Lembra-nos, sim, que temos as nossas obras, temos as nossas coisas para serem feitas, sem dúvida nenhuma, isso faz parte da nossa evolução, dos nossos compromissos, mas vamos fazer isso como? Com suavidade, de uma forma bonita, com uma elegância de comportamento. Isso vai fazer a diferença. No próximo parágrafo aqui, ele fala sobre os pais, os filhos e amigos. Ele traz esses três exemplos. Nesses três exemplos, ele traz o seguinte: que vamos assim imaginar já pais ideais, que eles fazem a bondade para os seus filhos. Eles fazem o que deve ser feito, eles cuidam dos seus filhos. Quando os seus filhos reconhecem isso faz com que os pais se sintam muito bem, se sintam mais motivados para continuarem no caminho amoroso com esses filhos. Seus filhos, quando fazem algo de bom, algo a mais para os pais também
ficam muito felizes, os filhos ficam muito felizes em receber e os pais em receber esse carinho extra. Com os amigos, com os nossos colegas de trabalho, nós podemos ser tudo bem, a gente faz aquele protocolo, nos damos bem, somos simpáticos, damos um bom dia, uma boa tarde, temos essa atenção, mas aqui Emmanuel nos chama para fazer algo a mais, fazer o diferente, para nós sermos aqueles que temos uma atenção especial, aqueles que vamos estar com os ouvidos prontos para receber uma conversa, que às vezes a pessoa precisa desabafar com alguém. Isso ele chama de nós exercermos a nossa fraternidade, que é uma máxima de Jesus, não é? Que é a mais importante, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e nos amarmos como Ele nos amou. Então é esse exercício que Jesus, isso nós podemos tornar melhor, um exercício, essa frase de Jesus. Nós temos sempre fazendo isso fraternalmente, como eu disse antes, para ser algo que faça parte de nós, que esteja automático em nós. Nós sempre temos esse extra, uma coisa a mais. Esse extra, uma coisa a mais, na lição, Emmanuel muito bem, ele fala sobre as pequenas doações, que as doações são muito mais do que nós pensamos muitas vezes, que na doação nós estamos doando algo material, algo necessário para a existência de alguém. Mas, como dizem, né, não é só de pão que vive o homem, e é verdade, nós vivemos muito desse amor, desse carinho e dessa solidariedade, mas uma solidariedade de espiritual, uma solidariedade onde nós temos um acolhimento, onde nós nos sentimos sim parte, nós nos sentimos fazendo que nós somos importantes. Então, Emmanuel continua depois dessa ideia das doações, pequenas doações, e ele fala de que é para nós não esperarmos a mão do outro para termos esse tipo de atitude, a atitude do que é o a mais. Essa atitude do a mais parte de nós mesmos é que temos que ter essa atitude, a atitude de fazer algo, para nós termos a prontidão do bem, né? Depende de cada um de nós e nós sabemos como fazer, é fazer. E ele coloca uma outra coisa muito interessante, de que a caridade não é invejosa. Ou seja, quando nós vemos alguém tomando essa atitude, fazendo algo do bem, algo a mais, sirva de espelho, sirva de estímulo e não sirva de inveja, não sirva de a gente achar um julgamento do outro, que o outro está fazendo esse a mais, vamos supor, porque querem aparecer, porque querem ter algum segunda intenção. Não, é porque assim é a proposta de nós sairmos, uma vez que nós chegamos num patamar, que vamos chamar um patamar já de sabermos das nossas obrigações, de nós fazermos as coisas certas, fazermos as coisas certas com um toque de classe, um pouco a mais. Então, ele termina dizendo assim, façamos a nossa parte. Bem, esse é um resumo da lição, que é muito profunda, como sempre. Aqui nós podemos explorar vários temas, podemos explorar a gratidão, podemos falar da caridade invejosa, mas eu preferi destacar essa ideia das doações, das pequenas doações, que eu chamei de um comportamento elegante. Mas como é que nós construímos isso dentro de nós? Porque a importância que eu destaco dessas pequenas doações é grande. Ela faz de fato diferença, porque podemos analisar assim, essas pequenas doações, como Emmanuel nos coloca, ela faz com que o outro se sinta feliz, o outro sinta alegria. Então esse sentimento, quando nós proporcionamos, é um sentimento muito rico, é muito importante para nós mesmos, porque quando nós conseguimos propiciar felicidade para alguém, essa felicidade emana de nós. Se emana de nós, nós também estamos felizes. Eu pensei em citar um filósofo grego que é muito interessante, é o Sêneca. Uma das coisas interessantes no Sêneca, ele nasceu no ano 4 a.C. e faleceu no ano 65 depois de Cristo. E
interessante, se a gente pensar em sincronicidade, é que ele foi contemporâneo de Jesus. Nasceu um pouco antes, mas morreu bem depois. Então, o Sêneca, ele tem uma frase interessante, que ele tem um livro dele que chama Da Felicidade. É um texto curto até, recomendo que vocês procurem e leiam, porque é muito bom, muito bonito, muito rico para nós. E ele fala assim: na vida é a felicidade que todos os homens querem, mas quando se trata de ver com clareza em que consiste o que pode fazer a vida feliz, eles têm uma nuvem diante dos olhos. Olha, um texto de quase 2000 anos atrás, podemos atualizar. É difícil ser feliz, é muito mais fácil não ser feliz, porque aquele que se propõe a ser feliz tem que fazer algo mais complicado do que é o mundo externo, é o próprio mundo interno. É aonde eu vou encontrar dentro de mim, aonde eu vou mergulhar dentro de mim e poder avaliar o que é meu, o que é do outro, o que eu posso fazer para me melhorar, quais são as minhas, vamos chamar assim, de qualidades não tão legais, né? Entra aqui na lição. Por exemplo, eu tenho uma caridade, ótimo, mas minha caridade é invejosa? Preciso rever isso. Entre outras coisas, meus medos, mudar de lugar, mudar de posição, tomar atitude, isso tudo são as nossas emoções. Então tem Irmãs Dufaux. Irmãs Dufaux foi uma que nós temos conhecimento, que ela viveu no século XIX. Foi aí quem? Contemporânea de Allan Kardec. Era uma médium incrível, que até sentia problemas físicos e problemas tido como mentais na época. O pai dela sai em busca de ajuda e encontra Kardec. Kardec desenvolve a mediunidade dela e ela se torna uma médium exemplar, que ajuda demais na obra de Kardec como médium. Bom, ela desencarnada, ela tem uma série de livros psicografados que lida basicamente das emoções. Das emoções humanas, são totalmente atuais. Estamos vendo Sêneca 2000 anos e estamos conversando agora sobre as mesmas emoções, né? E ela, para a gente resumir a obra dela, que ela fala sobre todas as nossas emoções básicas, com grande profundidade, mas vamos aproveitar a essência do que ela nos traz. Ela diz que tudo, no fundo, é o amor. É o amor que constrói essa possibilidade de uma vida boa, de uma paz interior e de uma felicidade interior que fica uma felicidade exterior. Mas ela vai um pouco além. Ela fala do quê? Do auto-amor. Então, o auto-amor é aquele que nos permite nos validar, nos permite sermos nós mesmos, nos permite sermos pessoas que sim, estamos em busca da nossa reforma íntima, da nossa melhora e vamos tentando dessa forma passar o melhor para o outro, porque o melhor para o outro, em primeiro lugar, é o melhor para mim mesmo. Eu realmente fico melhor e eu posso falar daquilo que meu coração está cheio. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, falar de amor. Quando eu me amo, eu tenho essa possibilidade de fazer o a mais que o Emmanuel falou, de fazer o que Paulo falou, ser grato. Então, nós vemos assim, podemos tirar a nuvem do Sêneca, a gratidão do Paulo e temos o a mais de Emmanuel. Então, é muito importante essa coragem de mergulhar dentro de nós. E assim ficamos com essa ideia de uma lição de muita profundidade, aonde fica o convite para nós podermos reavaliar a nossa forma de ser, como diz na carta do Paulo, de nós podermos realmente viver em Cristo e viver nesse Deus amoroso, bondoso e que nos traz toda a possibilidade de uma evolução espiritual. Depende de nós, como diz Emmanuel na lição, cada um faça a sua parte. Obrigado muito pela atenção, até qualquer hora.